Inicialmente, nós temos que, nesta introdução, ter uma ideia do tipo de direito que nós vamos tratar, quais são os interesses que estão em jogo. Então é muito importante porque, dependendo do tipo do direito discutido, nós podemos ter um efeito ou outro efeito, seja quanto à legitimidade, a coisa julgada e assim por diante. Então, a Lei de Regulação Civil Pública, a partir das modificações que ela sofreu, a partir do Código do Consumidor, destacou 3 espécies de interesses em jogo. Seriam os interesses difusos, os interesses coletivos e os interesses individuais homogêneos. Quando se fala em direito difuso, isso em rápidas pinceladas, mas só para fechar pelo menos um ponto de partida, a doutrina costuma dizer que o direito difuso é um direito que não pertence a nenhuma pessoa determinada. Pelo contrário, é um direito em que existe um número indeterminado e indeterminável de pessoas interessadas ou interessados na sua preservação. E que estas pessoas estariam ligadas entre si por uma circunstância de fato, não uma circunstância de direito. Isto quer dizer, todos os moradores de uma região têm interesse na preservação do rio, têm interesse em que a cidade não seja poluída e assim por diante. O consumidor tem interesse em que o produto seja correto. Então, é um direito indivisível na medida em que a satisfação de uma única pessoa do grupo é a satisfação de todo o grupo, né? E na medida em que a lesão ocorre, todas as pessoas são afetadas naquela comunidade. Eu gostaria aí de fazer uma pequena distinção. Eu acho que é irrelevante isso que a doutrina chama que essas pessoas estariam ligadas por uma situação de fato, moradores de uma mesma comunidade, consumidores de um mesmo produto. Eu acho que não, porque o fato de a pessoa não estar residindo naquele momento, naquele local, não quer dizer que ela não tem interesse, por exemplo, na preservação de um museu, né? A pessoa que está até lá na Alemanha tem interesse, possivelmente, na preservação, desde que ela goste de arte, do Museu Imperial em Petrópolis. Eu posso não ser consumidor hoje daquele produto, mas ser amanhã potencial consumidor. Então, eu não gostaria de restringir, eu acho que o direito difuso realmente é um direito universal, né? Diferente, sim, do direito coletivo, que é o segundo interesse que a lei regula. O interesse coletivo, ele já pertence a um grupo pelo menos determinável de pessoas. E neste grupo, as pessoas estão ligadas entre si por uma relação jurídica base ou com a parte contrária. Um exemplo típico para nós aqui, a OAB. Não é? Todos os advogados inscritos na OAB podem ter amanhã um interesse específico. Exemplo, o juiz baixa uma portaria dizendo o advogado não pode ter vista do processo no cartório. A OAB vai e entra com uma ação civil pública, ou que seja, outro mecanismo, pretendendo o quê? Pretendendo que aquela portaria do corregedor seja afastada. Ora, neste momento nós estamos tratando de um direito coletivo, porque é um direito que interessa a quem? A todos os advogados inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, ligados entre si por essa relação jurídica base. E mais, ele também é indivisível na medida em que ou todos os advogados, né, terão direito de ter vista do processo em cartório ou nenhum terá. Então, esse é o problema dos membros de um consórcio de automóveis, por exemplo, os integrantes do sistema financeiro da habitação. Nós estamos, no meu entender, em sede de direito coletivo também divisível. Aí vem um terceiro, isso tudo tem repercussão amanhã, né, para as ações que eventualmente a Vale participe. Esse terceiro grupo seria os chamados direitos individuais homogêneos.
Os direitos individuais homogêneos, o próprio nome está a dizer, né? Eles são individuais. Eles são individuais. O que eu diria, o coletivo ocorre através da ação. A ação que é coletiva, mas o direito é protegido individualmente. Então, o que a lei fez para facilitar o acesso à justiça? A lei permitiu que, desde que houvesse um direito homogêneo, né, relacionado com o mesmo fato, o mesmo ato, e houvesse um número bastante representativo de pessoas interessadas naquele direito, seria possível promover uma ação coletiva. Agora, o direito é individual e é indivisível. E eu vou dar um exemplo para destacar bem essas duas situações. Imagine uma ação civil pública para retirar um produto de circulação porque nocivo à saúde. Nós estamos no campo dos direitos difusos, não é nem coletivo. Por quê? A retirada daquele produto de circulação, no meu entender, interessa a todo mundo. Consumidor ou potencial consumidor. Agora, e aqueles consumidores que ingeriram o produto e tiveram dano? Um ficou 3 dias no hospital, outro 4, outro 2, para um fez até bem, às vezes ele não sabe. E aí, cada um tem o direito de reclamar o seu prejuízo, o seu dano individual. Mas a lei permite que, através de uma ação coletiva, venha-se obter uma condenação genérica, e a partir desta condenação genérica, cada vítima, individualmente, promove a execução. Logicamente, vai ter que liquidar aquela sentença, demonstrando o quê? O nexo de causalidade entre o seu dano, o seu prejuízo e o produto, e o quanto ela despendeu no tratamento. Então, é muito importante a noção dessas 3 espécies, porque nós vamos ter uma variação do ponto de vista da legitimação, do ponto de vista da coisa julgada e outras repercussões mais que veremos adiante. Uma coisa também muito importante é que a proteção desses direitos difusos, eu acho que nós devemos aqui nos restringir, pelo menos no início, a falar sobre direitos difusos, que é o que são os direitos que mais nos interessam, porque normalmente pela atividade desenvolvida pela Vale, a discussão passa mais no campo dos direitos difusos. Existem mecanismos próprios para que esses direitos possam ser defendidos. E esses direitos, chamados de direitos difusos, eles não são direitos novos. Eles são, na realidade, o quê? Eles são direitos que eram relegados, quer dizer, não era uma coisa muito importante. Ninguém se preocupava tanto quanto hoje, como com a preservação do meio ambiente, até porque não existia, como existe hoje, o avanço industrial e tecnológico. Se preocupava com o direito de paisagem, não é? O direito da informação, a informação correta, o direito ao consumo regular, não era uma preocupação do dia a dia. No momento em que esse tipo de direito, que eu poderia resumir numa melhor qualidade de vida, passou a demonstrar a sua importância, a reclamar meios para que ele pudesse ser protegido, o legislador entendeu de criar mecanismos adequados para a defesa desse direito. E esses mecanismos, se nós fôssemos examinar isso do ponto de vista teórico, nós poderíamos chegar à conclusão que estes mecanismos representam uma possibilidade de acesso à justiça. De acesso à justiça. Porque, normalmente, quando se promove uma ação civil pública, os adversários costumam ser adversários de peso.